E após anos e anos de lamento dos amantes da moda pelo fim da era John Galliano e Dior, eis que surge a sua ressurreição. Simplesmente estamos diante de um milagre, de um sonho realizado e principalmente de um privilégio de poder rever toda a sua teatralidade, a sua criatividade. Eu trouxe um pouquinho do passado, para quem não conhece muito a história, então John Galliano é um dos maiores designers que a gente tem na história da moda, um gênio contemporâneo, revolucionário, e a gente sabe que ele tem uma espécie de predileção pela era vitoriana e também a Belle Époque, que foi a era que sucedeu a era vitoriana, onde ele traz muito desses aspectos da opulência, da extravagância, do maximalismo. E foi uma era de transição onde apareceu algumas transformações artísticas e culturais, como o impressionismo, o Art Nouveau. Então a gente vê muito desses aspectos no DNA dele e principalmente essa questão minuciosa e detalhista que ele tem, onde a gente vê que ele sempre dá um jeitinho de puxar a sardinha para essa estética. E lá em 2011 ele teve uma fala bastante infeliz, racista, antissemita, e aí ele foi condenado pelo mundo, foi demitido da Dior e ficou uns 3 anos aí no ostracismo e foi ajudado pela sua fada madrinha, Anna Wintour, que ajudou ele no começo da carreira e ajudou também nessa recolocação no mercado na Maison Margiela. E aqui eu trouxe um pouquinho dessas referências dessa maquiagem semelhante à porcelana, que ele já fazia em parceria com a Pat McGrath, que é a mesma maquiadora que faz também a maquiagem, a build dessa coleção, que está simplesmente fantástica, incrível, trazendo esse aspecto mais onírico e esse pescoço que parece uma porcelana foi feita com couro, é de um outro artista, que eu vou colocar aqui a referência. E a gente precisa lembrar também dessa ode do John Galliano em referência aos povos e nações, principalmente nessa parte da indumentária, no sentido mais histórico, mais folclórico até, onde a gente vê essa assinatura dele da opulência e da extravagância, mas lembrar que ele também tem um DNA mais de reconstrução e desconstrução de peças, que é o ponto que ele tem em comum com o Martin Margiela da Maison Margiela. Então, a estética da Maison Margiela ela é mais minimalista, um pouco mais discreta e é completamente oposta ao trabalho do John Galliano. E lá em 2017 ele falou que ele não tinha muita intenção de trazer teatralidade para a Maison Margiela justamente por esse motivo. Mas essa última coleção do Ready to Wear para mim é simplesmente uma conversa que define literalmente essa mistura do Brasil com o Egito, que é o Martin Margiela com o John Galliano, e a gente também vê uma espécie de prenúncio dessa coleção de alta costura, onde a gente vê várias semelhanças estéticas. Essa coleção de alta costura de 2024, ela foi inspirada na obra do fotógrafo Brassai, que era um fotógrafo húngaro francês, e ele costumava registrar pessoas que são um pouco mais excluídas da sociedade, como as prostitutas, os moradores de rua, mas ele também retratava policiais, socialites que também frequentavam esse tipo de lugar e de bares e tudo mais, que é para onde ele leva a gente. E essa questão das máscaras é importante notar porque aparece na coleção. E aqui esses aspectos mais da sensualidade, da sexualidade que aflora naquela época, lembrando que ali surge também os cabarés, o cancan e tudo mais. E nessa foto, que é de um outro fotógrafo, eu trouxe esse detalhe de meia que aparece muito nos looks dessa coleção e também essa parte do vestuário que tem algumas referências que a gente vai ver. Aqui na parte de calçado ele traz esse sapato que o salto parece a perna de uma cadeira de bar e ele fez uma parceria com a Louboutin e acho que em 6 modelos de tab nessa coleção. Aqui entra aquele aspecto da sensualidade que eu estava falando na parte de transparência e a gente tem uma referência do artista holandês Kees van Dongen, que era fauvista e que era contemporâneo da época, então a gente vê essa referência bem clara aqui nessa parte. Depois ele vem com uma parte um pouquinho mais fluida dentro desse contexto, e aí ele vai trabalhando esse contexto mais do final do século XIX, mais da Belle Époque mesmo, que tem essa marcação forte na cintura, o quadril mais largo, e a complexidade na trama desses tecidos, quando ele traz esse tecido que parece um papelão. Ele traz também aquele aspecto de peça por fazer, de peça inacabada, nessa parte de alfaiataria, que a gente vê bem presente, e também um aspecto que parece uma espécie de memória emocional do corpo, que fica traduzido nessas peças de uma forma incrível. Aqui a gente tem aquelas máscaras que eu estava falando, e aqui no final tem esse aspecto da boneca de porcelana e, teoricamente, a instrução do catwalk era para parecer uma boneca quebrada. Então, quando a gente vê essa imagem, de fato, parece que abriu um portal de uma realidade paralela e que a gente está vivendo, de fato, um sonho. É impressionante essa coleção, ela é simplesmente fantástica e é interessante porque o próprio John Galliano falou que foi um desafio muito grande trabalhar com a Maison Margiela porque ele assumiu que ele era muito polido e que é uma maneira de encontrar uma outra beleza. E uma coisa que ele deixa claro e sempre falou é que o trabalho dele é para fazer as pessoas sonharem e que se a coleção não passar nenhum tipo de emoção, para ele não faz sentido. Então, essa coleção traz esse aspecto de beleza e de arte e também um pouco de repulsa e estranheza. E se traz todas essas sensações, com certeza o trabalho foi bem feito. Então, basicamente, essa coleção, e me contem o que vocês acharam.